O grupo de trabalho da Câmara responsável por discutir a reforma tributária faz hoje suas primeiras reuniões. Uma das propostas é incluir o cashback do povo, que prevê a devolução de parte do imposto pago às famílias de baixa renda. Vamos conversar agora com o coordenador do grupo, o deputado Reginaldo Lopes, ao vivo. Deputado, boa tarde, muito obrigada por nos receber. Eu queria perguntar o que seria esse cashback. Como devolver esse dinheiro ao povo? Qual é a proposta? Boa tarde, Luciana. A ideia é unificar os tributos em relação ao consumo no Brasil, simplificando, modernizando, combatendo a sonegação, diminuindo a judicialização, fazer um sistema muito mais moderno, na unificação de vários impostos em um único imposto sobre valor agregado. Então, para diferenciar a alíquota para os mais pobres, começa um debate que ainda, evidente, estamos em fase de debates, ainda não concluímos o trabalho, evidente, vai iniciar amanhã o processo, que para os mais pobres era importante uma devolução daquele imposto pago, em especial na cesta básica. Ou seja, é uma forma de você ter um modelo mais distributivo, mais progressivo, mesmo na tributação indireta, na tributação sobre consumo. O deputado Leandro Rezende, Basília Rodrigues, vão participar dessa entrevista com a gente. Já vou deixar aqui o espaço aberto para a Basília primeiro. Basília. Oi, deputado, obrigada pela entrevista, presença aqui nos estúdios da CNN em Brasília. Eu gostaria de saber se vocês vão revisar os nomes dos integrantes dessa comissão, desse grupo de trabalho. Tão logo veio a publicação dos componentes. Eu ouvi várias críticas, a gente tem percebido isso entre políticos, da falta de mulheres, falta também de políticos que sejam do sul do Brasil. Então, seria uma carência de representatividade, tanto racial quanto regional. Então, até pensando que uma reforma como essa vai impactar especialmente a vida de quem não aguenta mais pagar tanto imposto, então as pessoas mais pobres, onde estão os negros, mas mulheres também, faltam mulheres entre os senhores para discutir este assunto? Basília, essa semana deve ter uma reunião do Colégio de Líderes e nós queremos socializar a minuta, vamos dizer assim, do roteiro de trabalho e vamos conversar com o colégio. Eles que decidem, a indicação dos membros se deu pelas lideranças partidárias, Mas eu acho importante sempre ampliar a participação de todas as regiões e também de gênero, a questão racial. Então nós vamos debater no Colégio de Líderes a participação de alguns outros membros. Leandro Rezende. Deputado, obrigado por conversar conosco. Hoje, conversando com prefeitos e com associações de prefeituras, já há uma reclamação de que a proposta, que está começando a ser discutida, ela acaba com o ISS, que é um imposto fundamental para as prefeituras, e que isso, na prática, tira a autonomia dos municípios. Já tem documentos sendo produzidos nesse sentido, falei com vários prefeitos hoje sobre isso. Como é que as cidades vão participar desse debate sobre a reforma tributária, deputado? Então, Leandro, nós vamos colocar no roteiro de trabalho um diálogo com a Frente Nacional dos Prefeitos e queremos dialogar. O ex-presidente faz parte do grupo de trabalho e vamos dialogar para encontrar aí uma forma de garantir com mais transparência qual é o percentual do impacto desta receita e qual que seria o critério de distribuição. Porque, na verdade, se a gente não simplificar, não unificar os impostos, o nosso sistema continuará muito complexo e sem segurança jurídica. Então, para a gente eliminar a chamada guerra fiscal, onde ele utiliza esses tributos para fazer concorrência nos territórios, para atrair empresa, é fundamental que tenha esse diálogo. Mas vai ser tudo construído no diálogo. Acho que esse colegiado ele tem esta tarefa, esta missão de construir as convergências. Então, é evidente que nós vamos ouvir todos esses prefeitos
que pertence à Frente Nacional dos Municípios, para a gente construir a melhor proposta e o melhor encaminhamento. O deputado, os governadores já estão bem impacientes, eu diria, com a questão do ICMS, porque perderam aí na arrecadação e querem uma decisão. Ter um problema com os prefeitos também traria mais entrave para essas negociações, afinal de contas. Quando é que o senhor acredita que essa proposta, parte dessa reforma, pode ser aprovada? Já no primeiro semestre ainda? Então, Luciana, durante essa semana nós vamos dialogar na política com o governo do presidente Lula, na economia, na Câmara, no Senado e no GT, para a gente fazer um alinhamento. É importante esse alinhamento porque, de fato, se esta reforma é tão estruturante para a vida do nosso país, para criar um novo ambiente simplificado, mais moderno, que possa fazer o Brasil crescer 10% nos próximos 10 anos só pelo fim da burocratização, nós precisamos então fazer esse alinhamento. Então nós estamos construindo ainda esse calendário. Brasília. Por que o senhor acha que agora vai? A gente está falando de uma pauta daquelas mais antigas, né, na cobertura jornalística, nas discussões entre os senhores políticos. Por que agora a reforma tributária vai? O senhor acha que é senso de urgência ou senso de que até já passou da hora? O último país a implementar um imposto ao valor agregado da Europa foi a Itália, há 50 anos atrás. Então esse é um modelo, né, mais moderno. Eu acho que agora tem essa consciência, né? Acho que dá para fazer essa pactuação. Criamos um prazo de transição, estabelecemos essa pactuação entre todos os setores produtivos, os subnacionais, a própria União e os trabalhadores. Eu acho que é possível, sim, conseguir esta maioria para a aprovação desta reforma nesse ano de 2023. Leandro. Olha, deputado, como é que vai se dar, o senhor falou da proposta do cashback, né? E é fundamental para os mais pobres, mas os mais ricos, o mercado, que a gente chama, tem expectativas sobre a reforma tributária. Como é que o senhor vai trabalhar para, dentro da comissão, conciliar o interesse dos mais pobres, que estão aí, me parece, contemplados nessa ideia do cashback, que ainda vai ser trabalhada, com o mercado, que também, claro, vai querer dar palpite nessa discussão, deputado? Olha, o modelo mais simplificado, com mais segurança jurídica, tributária, é bom para todo mundo. Então vai ser uma política do ganha-ganha. A judicialização tem um custo administrativo enorme para todos. Portanto, eu acredito que é uma reforma, sim, que é para todos. Eu acho que é possível contemplar todos os interesses, lógico, né, dentro de uma convergência que permita o funcionamento das políticas públicas, né? Mas a simplificação, ela pode diminuir muito a sonegação, que a médio e a longo prazo teremos aí, com certeza, uma redução dos impostos indiretos, que penaliza sempre o mais pobre. Porque, na verdade, quem paga mesmo são os consumidores, né? Os impostos diretos nem são os empresários, são os consumidores que pagam aquele imposto embutido naquele produto, naquele serviço, naquele bem. Deputado, o que o senhor consideraria o ponto mais delicado para ser ainda trabalhado, discutido e negociado agora dessa proposta? Olha, tem vários interesses, são inclusive inúmeros interesses, né? Mas eu acho que tem que ter um bom acerto com o Fórum de Governadores, acho que tem que ter uma boa construção, tem que ter uma certeza ali de um equilíbrio, né, na distribuição dos recursos, do IVA, né, tem que discutir a participação e a competência tributária também dos governadores, né, do papel dos estados, a questão também das grandes cidades, dos municípios. Tem aí um debate com o agronegócio, que também temos que ajustar. Tem setores que têm crédito no PIS e COFINS, então nós temos que encontrar. Tem um tema que é muito importante para o país, que é saúde e educação,
né, qual é a alíquota adequada para a saúde e educação. Isso tem muito impacto na classe média, no assalariado, no servidor público, e tem, evidente, produtos que são essenciais, como da cesta básica, né, que a gente tem que ter aí uma isenção maior nesta alíquota para garantir uma boa alimentação para todos e todas. Basília quer fazer ainda uma pergunta antes da gente poder liberar o senhor, deputado. Vai, Basília. Deputado, o senhor já falou que vão discutir a questão da representatividade, né? Então, os nomes que compõem esse grupo. Eu gostaria de saber de agenda de trabalho, o que a gente pode esperar para os próximos 15 dias. Se vai ter uma reunião com segmentos específicos, vão chamar comércio, serviços, para alguma reunião específica com o grupo de trabalho da reforma tributária, o próprio Fórum dos Governadores. Então, eu estou pedindo pauta. Pauta, gente, por favor. Qual a perspectiva de plano de trabalho do grupo? Então, quarta-feira, o nosso relator, Aguinaldo Ribeiro, apresentará detalhadamente esse plano de trabalho para os próximos 90 dias. Muito obrigada. Nós conversamos com o coordenador do Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, o deputado Reginaldo Lopes, Grupo de Trabalho da Reforma Tributária. Muito obrigada, deputado, por estar aqui com a gente no Visão CNN. Eu que agradeço o convite.